Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Com sucesso nós conseguimos concluir então todos os nossos conteúdos do primeiro bimestre. Fico feliz de ter participado dessa etapa de aprendizado de vocês. E agora nós estamos diante então dessa próxima etapa, que será o segundo bimestre. Então, vamos avançar. No segundo bimestre, o nosso primeiro conteúdo vai tratar sobre a língua, a linguagem e a fala, tá? A gente pode pensar, tá, mas prof, parece tão parecido língua, linguagem e fala? Será que não é a mesma coisa? Os três, né? Mas eu vou dizer para vocês que não. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A linguagem, ela é o mecanismo utilizado para promover a interlocução entre as pessoas. Ou seja, é por meio de diferentes tipos de linguagem que nós nos comunicamos, tá? Então, a palavra-chave dessa nossa aula é linguagem. O que seria essa linguagem que eu estou falando? Tá ali, ó, a expressão de ideias por palavras ou sons articulados com significado. Então, é aquilo que a gente escuta e que nos traz um sentido, que a gente entende o que aquele som quer dizer, né? Esse é o sentido primário da linguagem, cujo uso é comunicar os pensamentos de uma pessoa para outra. Os sons articulados são representados por letras, marcas ou caracteres que formam as palavras. Então, nós temos as palavras, que são formadas pelos caracteres, pelas letras, e essas palavras, elas produzem um som para nós, quando a gente fala. Então, eu estou falando com vocês através do uso de palavras, tá? Então, esse som dessas palavras, ele traz um sentido. E esse sentido é como se fosse o código da nossa língua. Então, o som que você escuta, quando ele te traz um significado e você entende a mensagem, isso é a linguagem. Aqui está dizendo que ele é o comunicar os pensamentos de uma pessoa. Então, tudo que está dentro dos meus pensamentos, eu posso externalizar através da minha linguagem, tá? Tem um versículo aqui que eu separei para vocês, que está lá em 2 Reis 18:26 e diz o seguinte: Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Esse versículo aqui falou sobre uma estratégia de linguagem do Eliaquim, do Sebna e do Joá. Eles estavam diante do povo e eles precisavam conversar com o oficial de modo que as outras pessoas não entendessem. Então eles utilizaram outra linguagem que era comum entre eles para que essa mensagem fosse transmitida, tá? E o princípio bíblico que a gente vai abordar nessa aula é soberania. Vamos seguir então para a abertura da nossa unidade. Aí no seu livro você pode ver que tem uma imagem bem parecida com essa. E a gente vai refletir agora sobre qual o papel da linguagem nas práticas sociais, tá? Então, por que será que a linguagem é tão importante na nossa sociedade, no nosso convívio com as outras pessoas, né? Então, primeiramente, a linguagem, ela é abordada como expressão do pensamento humano. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, ó, tem um monte de informações aqui dentro da cabeça desse homem. E qual é o meio que essas ideias podem se externalizar para o mundo aqui de fora, para sair lá de dentro da cachola e trazer esse conhecimento para as outras pessoas também? É através da fala. Então a gente pode perceber aqui que todas essas informações são externalizadas quando ele abre a boca para falar mesmo, tá? Então tudo que a gente tem aqui, ó, às vezes a gente pode colocar para fora através da nossa fala. Às vezes a gente também pode nos expressar pelos gestos, pela dança, pela música, não só pela fala, mas através do nosso corpo como um todo, tá? Ali está dizendo, ó, a linguagem possibilita a interação do indivíduo com as pessoas que o cercam. Então, quando você está diante de outra pessoa, como que você interage com ela? Como que você consegue
conectar-se com a outra pessoa, passar uma ideia sua ou entender aquilo que a pessoa quer te dizer também. É tudo através da linguagem, através da nossa comunicação, ok? Nós também temos interações coletivas que ocorrem por meio de elementos linguísticos, escrita e oralidade. Às vezes você não está pessoalmente com a pessoa que você quer conversar ou com a pessoa que você quer interagir, mas você pode utilizar outros elementos linguísticos para transmitir as suas ideias, a sua mensagem. Você pode utilizar a escrita, tanto a escrita, que é manuscrita, né, uma carta feita de próprio punho, quanto mensagens de texto, bilhete, e-mail. Você pode utilizar todos esses gêneros como sua forma de comunicação com as pessoas. E também, é claro, através da oralidade, que é isso que a gente está fazendo aqui. Uma aula em que a professora está falando e vocês podem estar ouvindo e captando as mensagens que estão sendo transmitidas. Ok? E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês acham que a linguagem falada tem relação com essa imagem? Será que isso tudo aqui tem realmente a ver com a fala? Acredito que sim, né? Porque a gente percebeu que tudo que ele está pensando aqui, ó, ele seleciona o que ele quer falar. Então, é claro que essa imagem está relacionada com a fala. As informações dele estão saindo pela boca. Então, é através da oralidade que a gente tem nessa imagem aqui a expressão do pensamento humano. Poderia ser ele pensando e escrevendo? Poderia, mas nessa imagem aqui nós temos então a relação da transmissão da mensagem pela fala. Ok? Então vamos seguir. Agora a gente vai passar para o papel da linguagem na comunicação cotidiana. Então, no nosso dia a dia, quando a gente está convivendo com as pessoas que são parte da nossa rotina, né? Qual é o papel da linguagem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem uma imagem, eu já vou trabalhar ela com vocês, mas vamos perceber aqui o primeiro parágrafo, ó. Em diferentes situações do nosso cotidiano, entramos em contato com diversos tipos de linguagem. Então, como eu já mencionei, a linguagem não é só a linguagem escrita ou a linguagem falada. Ela pode ser através dos gestos, da música, da dança, da mímica, das expressões faciais. Todo o nosso corpo ele comunica, tá? Então ali, ó, nos comunicamos por meio da linguagem e a comunicação pode acontecer por meio da fala, da escrita, do gesto, do desenho, da pintura, da escultura, da dança, das placas de trânsito e etc. Então tudo aquilo que nos traz uma mensagem, nos traz um significado, é a linguagem. Aqui nós temos uma pintura de José Ferraz de Almeida Júnior. Essa pintura foi feita com tinta a óleo, lá em 1899, já faz bastante tempo. E o nome desse quadro se chama Saudade. É um quadro que está exposto lá na Pinacoteca de São Paulo. E a gente pode perceber os elementos dessa imagem aqui. Vou passar para vocês perceberem, ó. Percebam então como o artista procurou representar a simplicidade da personagem e do cenário onde ela se encontra. A gente pode perceber vários aspectos nessa imagem. Olha só, tem um chapéu de palha aqui em cima, tem os tijolinhos aqui da parede que já estão bem desgastados. Ela está com um traje de cores mais escuras, né? Um traje longo, então que cobre assim a maior parte do corpo. Ela tem um lenço que ela utiliza aqui na frente da boca e ela está com um semblante de saudade. Então ela está olhando ali para algum papel que talvez traga uma lembrança de algo que já passou, de algo que ela já vivenciou. Repare, né, nos gestos e nas expressões dela. O braço ali, o jeito que ela olha, ela está apoiada na janela. Por que será que ela estava perto da janela para poder olhar para essa lembrança, né? O que será que tem naquele papel que ela segura e olha com tamanha atenção? Então, a gente pode explorar todos esses aspectos de uma pintura que nos traz muita informação sem ter nenhuma letra escrita ali nela. Então perceba, né?
Pode ser que seja uma carta de alguém que se foi ou de alguém que teve que ir para a guerra, a gente não sabe. Pode ser de algum bilhete que foi deixado por alguém, por algum ente querido. Pode ser uma notícia, né, de algo que aconteceu na época ou de algo que aconteceu muito antes daquela época. Alguma lembrança que traz a ela esse semblante de saudade, né? Esse olhar assim sereno para algo que a gente não sabe o que é, mas que a gente pode imaginar, a gente pode ir a fundo na nossa imaginação para tentar entender o que é que está acontecendo ali, tá? Pode ser também, digamos assim, um cartão postal, né? De alguma outra cidade, se ela tinha algum conhecido que viajou e enviou uma lembrança postal, né? Um cartão postal com a foto da cidade. Foto não, né? Uma pintura e tal, porque aquela na época aqui era, acho que mais pintura mesmo. Enfim, a gente pode explorar todos esses elementos, mas o que mais se sobressai nessa pintura é mesmo a saudade, que é o título, né, dessa obra. Então, olha quantos elementos a gente pode extrair de uma pintura que nem tem palavras, mas que nos trouxe vários aspectos que puderam ser percebidos e analisados por nós, ok? Então, aqui nós vemos um dos papéis da linguagem na comunicação cotidiana. Pode ser que a gente utilize outros tipos de comunicação, né, no nosso dia a dia. Talvez a própria pintura não seja algo tão comum, mas foi um exemplo então para que a gente possa perceber que cada tipo de comunicação tem um papel sim muito fundamental no nosso dia a dia. Agora vamos passar então para a parte que a natureza da linguagem e seu papel na experiência humana. Então nós como seres humanos, de onde vem essa linguagem, de onde vem isso da gente querer se comunicar com o próximo, né? Então olha só, os seres humanos eles são dotados de uma característica especial que os difere dos demais seres, que é a linguagem. Tá? O nosso domínio discursivo, ele permite que nós formulemos conceitos, que nós tenhamos acesso a diferentes informações, que a gente expresse, né, as nossas visões de mundo e que a gente produza cultura. Então, nós, seres humanos, nós somos diferentes dos demais seres que foram criados por Deus, justamente por conta da linguagem, dessa comunicação, dessa expressão, dessa organização de ideias, né? Dessas visões de mundo, das diferentes culturas que nós temos. Pense comigo, reflita agora. Quantos diferentes tipos de cultura nós temos no mundo? E todos eles tem a linguagem presente no seu dia a dia. Então, por mais que seja uma realidade totalmente diferente da nossa, esse aspecto da linguagem, ele não é deixado de lado em todas as culturas que existem, certo? A gente também tem como formular conceitos, argumentos, definições. Então, a gente tem esse conhecimento a mais do que os demais seres, né? E segundo Aristóteles, o ser humano é o único animal capaz de viver em sociedade, participar ativamente da organização social e construir normas para o funcionamento dessa sociedade. Então, o ser humano, ele consegue conviver com os demais seres humanos de maneira harmoniosa. Por quê? Porque a gente sabe criar essa organização social. Lembra que a gente falou ali nas aulas de produção de texto do primeiro bimestre sobre os regulamentos, né? Sobre os estatutos. Então, o ser humano tem essa habilidade de criar regras, de estabelecer normas para que a convivência entre os seres humanos seja feita de maneira harmoniosa. Então, nós temos essa habilidade de participar de uma organização social, né? E viver bem no meio dessa sociedade, viver bem com outras pessoas, de saber se relacionar, de saber respeitar o próximo, de saber a nossa posição na sociedade, né? Então aqui, ó, eu trouxe uma tirinha para vocês, que tá aí presente no seu livro também, que tem um papagaio aqui e tem uma mulher.
E eles estão ali num diálogo, mas na verdade vamos perceber se realmente isso é um diálogo ou se são só palavras jogadas ao vento. O papagaio então está dizendo assim, ó, bicicleta, cocrete, cardeneta. E aí a mulher olha bem para o papagaio e ela pensa, nossa, ele fala tudo errado. E aí, no segundo quadrinho, ela retorna lá na loja onde ela comprou o papagaio e ela diz o seguinte, vim devolver o seu papagaio. E o homem que está atendendo responde, algum problema? Por que será que ela quis devolver o papagaio? Então perceba, lá no primeiro quadrinho, o papagaio fala bicicleta, cocrete, cardeneta. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E aí a mulher se espanta. Ela imagina que ele fala tudo errado. E ela resolve devolver, ela acha que o papagaio veio com problema, veio com defeito, porque ele fala fora da norma padrão, né? E aí ela percebe o quê? Vamos analisar essa tirinha então. Ela percebe que o papagaio apenas reproduz as palavras que ele aprendeu com seu antigo dono. O antigo dono também fala do mesmo jeito que o papagaio fala. Algum problema? Então, vamos perceber o que é que foi que aconteceu aqui. Essa mulher, digamos que, demonstrou para nós o tal do preconceito linguístico. O que é isso? Preconceito linguístico. Então, olha só, é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. Então existe algo na nossa sociedade que se chama preconceito linguístico. Quando você subestima a pessoa pelo jeito que ela fala ou pelo jeito que ela escreve, sem identificar, sem levar em consideração toda a questão social da pessoa, né? Você está julgando ela pela falta de respeito, digamos assim, à norma culta, mas isso não é certo. Por quê? Porque olha só, o nosso país ele é rico em cultura e as variantes linguísticas, ou seja, as diferentes falas que nós temos no nosso Brasil, por exemplo, que são tão diversificadas. Nós temos tantas culturas diferentes. Um baiano de jeito nenhum fala igual um mineiro, que também não fala igual um catarina e que não fala também como nós paranaenses. Mas todas essas variantes linguísticas devem ser respeitadas, porque além dos sotaques, o modo de falar de cada região configura essas diferenças geográficas e também as variações socioculturais e situacionais do nosso país. Então, tudo depende de onde a pessoa mora, de qual foi a sociedade que ela foi alfabetizada ou que ela não foi alfabetizada, aonde ela cresceu, como as pessoas que estão ao redor dela influenciaram, né, na linguagem dela e tudo mais. Então, assim, a cultura, a questão social mesmo, tudo isso interfere na nossa aquisição da linguagem. Então, quando a gente vê alguém que fala diferente de nós não podemos olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa fala tudo errado. Ele falou algum problema. Mas será que a gente tem que criticar a pessoa por isso? De maneira alguma, ok? É aceitável que haja essas diferenças. O que não deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como sendo a certa e todas as outras serem consideradas erradas ou de menor prestígio. Então, é claro, existe uma regra, existe uma norma, mas nas nossas falas é aceito que existam essas diferenças. Ninguém é igual a todo mundo, certo? Então, o que não é certo é achar que essas variantes são o modelo. A gente pode aceitá-las, mas a gente não deve colocá-las como um modelo e ignorar toda outra norma que já existe, né?
A partir do momento em que reconhecemos que existe uma crise nesse setor, né, de alfabetização ou de linguagem, a gente tem essa autoestima linguística. A gente consegue perceber, então, de que o outro não está falando errado e que se eu cometer algum erro ou alguma gafe quando eu estiver num discurso, alguma coisa assim, isso também não vai ser totalmente julgado, porque esse conhecimento das variedades já está internalizado em nós e nós saberemos valorizar isso nas outras pessoas. Por exemplo, a fala de habitantes da zona rural é uma variante, não está nem certo nem errado. É algo que nos mostra a diversidade da fala humana. Então, quando você escutar alguém falando de maneira diferente daquela que você está acostumado tanto a falar quanto a ouvir, não julgue. Considere isso como uma variante da nossa língua, tá? Essa mudança de atitude nossa, né? Ela vai se dando aos poucos, conforme a gente vai tomando conhecimento desse todo, né? Dessa questão da linguagem, dessa questão sociocultural, socioeconômica, da própria cultura das pessoas, do ambiente geográfico em que elas estão inseridas, né? Então a gente começa a tomar essa consciência. E aqui está dizendo que isso pode acontecer também com o auxílio dos professores. Talvez alguns de vocês nunca tinham ouvido falar disso. Talvez mesmo os seus próprios familiares já tenham feito um julgamento como esse próximo a você e você percebeu que realmente a pessoa estava falando de uma maneira diferente, não errada, diferente, e às vezes há sim, de primeira mão, esse preconceito, mas a gente precisa tomar essa consciência de que não é necessário esse julgamento, porque a nossa língua, né? A nossa linguagem aqui no Brasil, por exemplo, tem sim diversas variantes e elas devem ser respeitadas por todos, ok? Muito bem, vamos seguir então. Voltando ali para a tirinha, eu coloquei aqui alguns tópicos do que aconteceu ali. Então, no primeiro ali, ó, não há situação comunicativa no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho tem 2 balãozinhos. Um balãozinho é o papagaio falando e o outro balãozinho é a mulher falando. Mas não há situação comunicativa. Por quê? Vamos ver. No segundo tópico aqui diz: o papagaio sabe falar algumas palavras, mas não sabe criar frases. Então ele não estava conversando com a mulher. Ele estava reproduzindo sons que foram memorizados por ele através da convivência com o antigo dono. Então, o papagaio, por mais que ele seja um animal que reproduz a fala, ele não é capaz de criar um discurso. Ele não sabe formular frases sem ter ouvido aquelas palavras antes. Então, por si só, ele não consegue criar um discurso. Ele apenas imita, copia, reproduz algo que ele já ouviu de um ser humano anteriormente, tá? Então, não há diálogo com palavras também entre os papagaios. Um papagaio não conversa com outro papagaio com a nossa linguagem humana. Eles podem estar no mesmo ambiente, produzindo sons que são palavras que nós também falamos, mas não significa que está havendo uma comunicação entre os 2 pássaros, por exemplo, tá? Número 4. O papagaio fala diferente da norma padrão. Então, se ele foi treinado só com algumas palavras, é claro que ele não está inserido na norma padrão, tá? Então, aqui, no nosso exemplo lá da tirinha, por exemplo, o papagaio fala fora da norma padrão porque o ex-dono dele também falava desse jeito. Não está errado, mas a mulher, por exemplo, não tinha esse conhecimento que vocês acabaram de ter sobre o preconceito linguístico. Então, para ela, tinha alguma coisa errada. Era como se o papagaio tivesse com defeito, tá? E aí, ao devolver o papagaio, a mulher entende que o papagaio imita a fala do antigo dono. Enquanto ela estava ali só ela e o papagaio, ela não fazia ideia porque o papagaio falava daquele jeito. Ela achava mesmo que tinha alguma coisa errada com ele, porque ele estava falando tudo errado. Mas aí, quando ela leva ele até a loja, ela percebe que
o antigo dono falava assim com ele também. E aí, eu pergunto para vocês, na verdade eu já deixei isso bem claro aqui, mas houve preconceito linguístico na tirinha? Pense bem. Se ela quis devolver o papagaio porque ele falava errado, segundo ela, né? Houve um preconceito ali, tá? Então, é isso que a gente quer trabalhar com vocês. Esse entendimento de que, enquanto você não sabia, tudo bem, você já jogou alguma vez, talvez, já, né, até falou com alguém, nossa, você está falando tudo errado, fala direito. A gente já ouviu isso das pessoas, a gente também já reproduziu isso para as pessoas, mas agora que a gente tem esse conhecimento, a gente pode perceber que sim, houve um preconceito linguístico ali da mulher com o papagaio e também com o dono, né? Porque depois que ela percebeu, talvez indiretamente, o preconceito dela foi mesmo com o antigo dono e não diretamente com o papagaio. Ele foi apenas ali um intermediário nessa situação, ok? Então vamos seguir. Agora a gente vai tratar sobre a língua, a significação e a ressignificação de mundo. Prof, o que é isso? Até agora a gente falou um pouco mais da linguagem, né? Agora a gente vai tratar sobre a língua especificamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A língua é uma das formas de linguagem que consiste em um sistema de representação constituído por palavras, sendo uma construção coletiva e não individual. Então a língua é aquilo que nos permite a comunicação, né, através da fala, através da escrita, mas que é comum de todos. Então a linguagem pode ser algo individual, pessoal. Eu me comunico do jeito que eu quero e as pessoas me entendem por quê? Por causa da língua, que é algo coletivo. Se eu utilizar uma língua que a outra pessoa não conhece, não vai haver comunicação. Se aparecer uma pessoa, um japonês, aqui agora, e tentar fazer um diálogo comigo em japonês, não vai haver comunicação verbal. Pode ser que a gente se entenda por gestos, por mímicas, mas a comunicação verbal não vai ocorrer. Por quê? Porque nós não partilhamos da mesma língua. A língua é uma construção coletiva. Então, se eu e o meu próximo não dominamos a mesma língua, é muito difícil que a gente tenha essa comunicação verbal. Mas quando nós estamos falando de duas pessoas que estão inseridas no mesmo meio linguístico e que têm o conhecimento da mesma língua, que é o meu caso com vocês e com as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, falantes da língua portuguesa, é muito fácil de se comunicar. Basta a gente abrir a boca e falar, e a outra pessoa vai entender o que está sendo dito. Ok? Então, a língua possibilita que as mensagens sejam transmitidas e entendidas de forma clara pelas pessoas que pertencem a esse grupo linguístico. Então, falantes da língua portuguesa. Todos os falantes da língua portuguesa que escutam uma mensagem nesse idioma vão ter o entendimento da mensagem, né? Desde que ela seja transmitida também de uma forma clara e objetiva, tá? E aqui por último, então, a língua precisa de normas para o seu funcionamento. Não adianta existir esse conhecimento compartilhado sem que hajam normas que regem essa língua. Então, para isso que a gente estuda a língua portuguesa, conhece as regras, né, as normas gramaticais. Por quê? Porque existe um modelo por trás de tudo isso. Existem regras e normas que devem ser conhecidas por todos para que a linguagem aconteça, né, de forma prática, né? Então aqui, as línguas se concretizam por meio de códigos, ou seja, um conjunto de sinais combinados para que um grupo de indivíduos possa interagir entre si. Então, esse código de sinais seria a nossa língua, né? Nós temos a escrita, que é diferente, por exemplo, da escrita dos árabes, da escrita dos chineses, mas nesse código aqui, nós sabemos entender e nos comunicar. Por quê? Porque é um código combinado. Todos os falantes dessa língua
já sabem que a letra A é desse jeito, a letra B é desse jeito, a letra C é desse jeito. É algo que foi combinado, é algo programado e que nos é ensinado para que a gente possa cada dia mais ter o domínio dessa língua. Então, por exemplo, nós brasileiros somos falantes da língua portuguesa. Pode ser que um brasileiro fale outras línguas também? Claro que sim. Mas aí a gente precisa desse processo de aquisição da língua. Então, quando você decide estudar um novo idioma, olha só a capacidade que Deus nos deu. Presta bem atenção. Quando você decide estudar um novo idioma, você não anula o idioma que você já conhece. Você adiciona um novo conhecimento linguístico ao seu cérebro, ao seu conhecimento, ao seu intelecto. Então, quando você começa a estudar um novo idioma, você percebe que existem outras regras que regem aquela língua, existem outras regras de pronúncia. Às vezes, por exemplo, é um exemplo básico com a língua inglesa, você já tem mais contato com essa segunda língua. E a letra A, por exemplo, em inglês, será que se fala A mesmo? Não, é outra regra linguística que rege essa língua, né? Então, assim, a gente consegue perceber que cada língua tem as suas regras que são combinadas, que são programadas antes de você conhecer aquilo, porque aí todos os falantes dessa determinada língua conseguem se entender, ok? Então, vamos seguindo. Agora nós chegamos aos códigos linguísticos. Nós vamos entender o que são eles. Alguns códigos linguísticos já são fáceis, a gente já sabe. Mas além da fala, da escrita, das regras gramaticais, por exemplo, nós temos alguns códigos bem famosos que eles nos transmitem informações. É o caso do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Trânsito Brasileiro, do Sistema Braille e das Libras. O Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, ele contém várias placas de sinalização que transmitem mensagens para os motoristas, para os pedestres, para todos que compartilham, né, das vias públicas e tudo mais. Então, quando você se depara com uma placa de trânsito, um sinal de trânsito, você entende a mensagem que está sendo transmitida ali através ou da imagem, ou da cor, ou até mesmo da palavra, né? Se a gente tem uma placa escrito pare, você já sabe que você tem que parar. Se você tem o sinal, por exemplo, vermelho também significa pare. Agora, o verde tem o significado de seguir em frente. E assim por diante. Existem várias placas de trânsito e todas elas imprimem um significado que é comum de todos. Então, ela faz parte do código linguístico, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? O Braille, vocês já devem ter ouvido falar, é o sistema de escrita com pontos em relevo, que é utilizado tanto pelos cegos ou pelas pessoas que têm baixa visão. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela não consegue enxergar para ler. Como que ela vai poder ler? Através de outro sentido, né? Então, do tato, se tiver algo em alto relevo ali, né, que no caso são aqueles pontinhos, eles conseguem, então, decifrar esses códigos. Mas como que eles aprendem isso? Como que eles conseguem? Através de sinais, códigos que já foram combinados no coletivo. Por isso que uma pessoa que tem o conhecimento do sistema Braille, ele consegue ler com os dedos uma mensagem que é emitida por uma empresa, por exemplo. Porque essa empresa também tem conhecimento do mesmo código linguístico. Assim como também com as Libras, que é a língua brasileira de sinais. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas agora aqui no próximo slide, tá? Então, a língua brasileira de sinais, ela foi reconhecida como língua oficial de sinais do Brasil desde 2002. E é muito engraçado, porque às vezes a gente pensa que essa linguagem é a mesma para todos os demais idiomas, né? Mas não. Cada nacionalidade tem a sua própria língua de sinais.
Então, a nossa se chama Libras, Língua Brasileira de Sinais, e é reconhecida aqui no Brasil desde 2002. Esse sistema de comunicação é utilizado pelos deficientes auditivos e não se limita apenas a eles, né? Também nós que não temos essas dificuldades, também podemos adquirir essa linguagem de sinais para nos comunicar com eles. Então, tem um fato que é bem interessante. Às vezes a gente pensa que a língua de sinais, ela é só a tradução, digamos assim, das palavras da língua portuguesa. Mas não é só isso. Não se limita a simular as palavras do português por meio dos gestos. Ele apresenta a estrutura gramatical própria, cujos sinais foram determinados pela combinação entre o movimento das mãos e o ponto no corpo ou no espaço que esses sinais são feitos. Então, quando eles querem falar de algo, ao invés de utilizar todas as letras para falar de uma palavra, eles já têm um sinal, um gesto que determina o que é aquilo que eles querem falar. E às vezes eles utilizam, pontos no corpo. Então eles utilizam a orelha para mostrar que são surdos, ou a barriga para mostrar que estão com fome. Existem diversos pontos de referência, digamos assim, que eles apontam, que eles gesticulam para já trazer uma mensagem completa. Eu não preciso utilizar letra por letra para dizer que eu estou com fome. Se eu fizer isso aqui, na língua brasileira de sinais, já significa que eu estou com fome. Também é utilizado muito a expressão facial. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa, gesticulando ali com a língua brasileira de sinais, mas você percebe que a expressão facial, ela é totalmente necessária, porque ela traz essa mensagem junto com a pessoa, ela não está utilizando a fala para se expressar. Então, o corpo como um todo, ele traz a expressão dessa mensagem, né? E também sobre movimento de mãos ou de gestos no espaço. Então, se você quer falar sobre o planeta Terra, por exemplo, é algo parecido com isso, certo? Porque ele mostra como é aquilo no espaço físico ou no espaço geográfico, etc. Eu trouxe para vocês, então, o nosso alfabeto em Libras. Eu confesso que há um tempo atrás eu sabia um pouco mais do que eu sei agora, mas eu vou me arriscar a explorar esse alfabeto com vocês. Então, eu gostaria que vocês agora se preparassem para fazer isso junto comigo, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui a letra A, que está caracterizada dessa forma aqui, ó. Então, mãos fechadas, o polegar fica aqui ao lado. Letra A do alfabeto em Libras. A letra B, você deixa os teus dedos lá para cima e o polegar dobradinho aqui, ó. Letra B do alfabeto em Libras. A letra C, super fácil, ó. Desse jeitinho aqui nós temos a letra C. A letra D, o nosso indicador vai lá para cima e esse aqui é o gesto da letra D. A letra E, nós temos todos os dedos dobrados desse jeito aqui, ó. Tem essa imagem aqui no seu livro também, se você precisar de ajuda, tá? Dá uma olhadinha aí, essa é a letra E. A letra F é mais ou menos assim. Não tenho muita certeza, deixa eu ver. É isso mesmo, a letra F. Tá? A letra G, aqui no livro está mostrando que é algo parecido com isso. O H, ele tem um movimento. Se não me engano deixa eu ver aqui. Assim ou assim, não sei. A letra H já é um pouco mais complicada. A letra I, a letra J, a letra K, a letra L, M, 3 para baixo, N, 2 para baixo, O. Aí nós temos o P, que eu também não lembro, acho que é assim. Aí o Q, R, S, a mão toda fechada. Perceba, o A é assim, mas o S é assim. É uma pequena diferença. Aí nós temos o T, U, V, W, X, Y e Z. Eu quero lançar um desafio para vocês agora.
darem uma olhadinha aqui no alfabeto em Libras e tentar reproduzir o seu nome. Então você vai pegar as letras do seu nome, vai tentar reproduzir aí o seu nome pra gente. Eu já aprendi faz tempo a fazer o meu nome em Libras e vou fazer agora pra vocês, ó. J-U-L-I-A-N-I. Juliane, ok? Agora vocês, cada um de vocês, dá uma olhadinha no alfabeto e produz o seu nome. Eu aposto que a sua família vai ficar muito feliz de saber que você aprendeu isso hoje. Vamos lá. Além do alfabeto, nós temos também os números cardinais, de 0 a 9. Nossa, prof, mas eu tinha certeza que os números em Libras eram só fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é bem assim. Por quê? Geralmente eles utilizam uma mão só. Então, nós precisamos saber fazer todos os movimentos em uma mão só. Então, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3. Olha como é o 3. Diferente do que a gente geralmente faz, que é assim, né? 3. Aí nós temos o 4. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. 4. Aí nós temos o 5. E quando vai fazer o 6, ao invés de utilizar a outra mão, a gente diminui um pouco aqui. Então, o 6 é o nosso acostumado 3. 6. Aí nós temos o 7, o 8 e o 9. E aí o 10, óbvio que já é a junção do 1 e do 0. Ok? E assim por diante. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos passar para a fala. A gente já teve aí, então, trabalhando com a linguagem, a gente já trabalhou agora com a língua e agora nós chegamos à fala. O que é a fala? Será que a fala não é a mesma coisa que a língua, a mesma coisa que a linguagem? Vamos perceber as suas particularidades. Então, a fala é a utilização oral da língua e constitui uma ação individual, pois, ao produzir uma mensagem oral, cada pessoa escolhe os elementos da língua mais apropriados, levando em conta alguns aspectos. Então, preste bem atenção. A fala é a utilização oral da língua. Então, nós temos a língua, nós temos a linguagem, mas quando nós falamos, nós estamos utilizando a língua, o idioma, como comunicação aqui, ó, oral. Então, quando a gente abre a nossa boca para falar a língua, nós estamos utilizando a fala. Parece um pouco complicado, mas a hora que vocês entenderem é bem fácil. A fala é a utilização da língua através da nossa boca. Quando a gente abre a boca para falar, nós estamos utilizando a língua, certo? Então, nós devemos levar em conta alguns elementos que estão presentes, né, na nossa fala, na nossa língua. Então, o primeiro deles é a intencionalidade. Quando você está falando algo, você geralmente tem uma intenção, que pode ser argumentar, divertir, ensinar, emocionar, etc. Enfim, informar, né? Então, a gente utiliza a nossa fala para um desses aspectos, com certeza. Ou a gente quer se comunicar, ou a gente quer informar. Sempre tem uma intenção por trás da fala. Ninguém abre a boca para falar nada. Pode ser para cantar, pode ser que, né, tá dentro do divertir ali, para ensinar, quando você quer explicar algo para alguém, para emocionar, às vezes em um discurso familiar, um discurso para um amigo seu que está de aniversário. Enfim, são diversas as intencionalidades da nossa fala. Em seguida, nós temos a situação comunicativa. Então, o indivíduo a quem o falante se dirige, o ambiente em que eles se encontram, a idade e o nível de escolaridade das pessoas envolvidas no diálogo, tudo isso está relacionado com a situação comunicativa. Então, a nossa fala, ela deve ser ajustada dependendo da situação comunicativa que nós nos encontramos. Se nós estamos diante de um tribunal, por exemplo, nós não podemos utilizar a mesma linguagem que a gente utiliza com o nosso vizinho brincando em casa, né? Digamos. É só um exemplo, mas cada ambiente que nós estamos tem, de certa forma, uma situação comunicativa ali por trás disso que acaba ajustando a nossa fala, certo? E também o nível de fala
a ser utilizado, o modo como o falante se manifesta. Então, ele pode se manifestar através de um discurso, ou ele pode se expressar através de uma ligação, ele pode se expressar através de um depoimento. São vários níveis de fala, certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui quais são esses níveis de fala. Entre o discurso, entre o depoimento, entre uma ligação. Existem diferentes níveis para esses recursos de fala. Então, nós temos o nível coloquial ou informal. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O nível informal é quando a gente corresponde a essa manifestação espontânea da língua. É quando você nem precisa pensar para falar. Você apenas abre sua boca, fala de forma espontânea, sem que haja restrição de vocabulário, sem que haja preocupação, com as normas pré-estabelecidas. E esse nível de fala, ele apresenta gírias, redução de palavras, Ele é utilizado pelas pessoas basicamente para se comunicar com os amigos, com os familiares, com as pessoas que estão ali no seu convívio social, na sua rotina, E, claro, principalmente nas situações informais. Por exemplo, mandando mensagem de texto para os seus amigos, postando no seu Instagram, no seu Facebook, nas redes sociais. Você geralmente utiliza, então, esse nível coloquial ou o nível que a gente chama de informal da fala, tá? A fala, ela pode ser representada lá na escrita, por exemplo, no seu WhatsApp. Você está falando com alguém através da escrita e você utiliza, mesmo assim, a linguagem informal, porque o meio que você está ali permite que você tenha essa flexibilidade, da sua fala. Nós temos também o nível culto ou formal, que é aquele que requer mais atenção, Ele corresponde à nossa expressão da língua em momentos solenes, eventos sociais ou situações formais, Tais como cerimônias religiosas, discursos, entrevistas, apresentações de trabalhos científicos, etc. Então, quando você está em uma dessas situações que foram citadas aqui, você precisa já pensar um pouquinho mais, utilizar a sua fala em um nível mais formal, mais culto. E esse nível de fala se caracteriza pelo cuidado que a gente tem com o vocabulário. Então, na escolha das palavras que serão ditas, na obediência às regras gramaticais estabelecidas pela norma padrão. Então, quando você está prestes a fazer um discurso, por exemplo, seu discurso de formatura, Você está lá diante de um público diverso, com pessoas de vários ambientes sociais diferentes dos seus. E aí você utiliza qual tipo de fala, qual tipo de linguagem? Aquela que é comum de todos, que é a norma padrão. Se você utilizar a linguagem que é comum, que é a linguagem informal, aquela que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia, talvez não seja a mesma linguagem que as outras pessoas que estão te ouvindo estão acostumadas a ouvir também. Então, para isso que serve a norma padrão, para que seja, nessas situações, por exemplo, seja respeitada e seja comum para todos que estão presentes, no evento social e qualquer que seja um desses aqui. Apresentação de trabalhos científicos, Então, dia que vocês forem apresentar um TCC, por exemplo, vocês sabem que a escolha das palavras, o vocabulário que vai ser trabalhado ali, não é o mesmo do trabalho que vocês apresentavam lá no Fundamental 1, por exemplo. Já vai ser um nível bem mais avançado. E tudo isso a gente consegue colocar em prática através dessa construção linguística. Então, desses estudos, desses conhecimentos, do conhecimento, do adquirir mesmo dessas regrinhas, então, da nossa norma padrão. Tá ok? Então, hoje eu vou deixar para vocês algumas atividades lá do seu livro. Nós temos a parada obrigatória, que vocês vão fazer todos os exercícios dela. Os primeiros, ali de 1 a 5, são na página 7 e 8. E os demais, que já são ali sobre o nosso segundo assunto, segundo e terceiro assuntos que foram trabalhados hoje, estão na página 12 a 14. Para concluir,
eu quero deixar com vocês uma reflexão, né, o nosso relacionar também, de que nessa aula nós podemos entender que ao dominar uma língua, nós podemos nos comunicar com as pessoas que partilham desse mesmo grupo de conhecimento. E que naquele versículo que eu li com vocês lá no início da aula, nós tivemos aqueles 3 homens que demonstraram dominar mais que uma língua. E isso os auxiliou na comunicação sigilosa com o oficial. E no princípio que nós estamos trabalhando, nós podemos relacionar com a nossa vida de que Deus nos deu a capacidade de aprender as regras de uma língua e dominar através do conhecimento, desse conhecimento. Ele nos constituiu senhores de nós mesmos, nos dando poder e autoridade para aprender códigos linguísticos diferentes e dominar sobre toda a terra. Então, através desses conhecimentos, nós podemos dominar, nós podemos governar, porque nós temos a habilidade, concreta ali de nos comunicar, de expressar as nossas opiniões, nossos pontos de vista, de conhecer também, as opiniões das outras pessoas, de saber respeitar os posicionamentos de outras pessoas e, claro, em primeiro lugar, conhecer mais, de quem Deus é, através da palavra dele, através da leitura bíblica, através dos conhecimentos que nos foram deixados. Então, é através de todo esse conhecimento linguístico que a gente pode acessar essas informações e também, é claro, nos expressar, deixando uma marca de governo através das nossas vidas aqui na Terra, tá bom? Muito obrigada e nos vemos na próxima aula.